Oi, gente, então, eu vou começar falando um pouquinho do papel do profissional da psicopedagogia, quem ele é, o que ele faz, para vocês entenderem um pouquinho melhor do meu trabalho. O psicopedagogo, ele é um profissional da aprendizagem, ele lida com aquelas crianças que têm uma dificuldade maior na aprendizagem, porque nós sabemos que todos nós temos áreas e dificuldades, né, para aprender algum conteúdo às vezes, para dominar algum conhecimento, né, às vezes a gente é melhor em uma coisa do que em outra. Graças a Deus, eu digo assim, somos seres diferentes, né, cada um tem a sua particularidade. E o psicopedagogo vem para ajudar aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior na aprendizagem, né? Crianças talvez e pessoas que possuem os ditos transtornos de aprendizagem. O psicopedagogo, ele avalia aquela criança, né? Ele diagnostica, ele intervém naquela dificuldade. Então, assim, ele vem de forma a perceber como aquele sujeito aprende e ajudá-lo no processo de construção do seu aprendizado, de forma individual, né? Porque a gente, às vezes, tem um sujeito numa escola com o uso de uma metodologia, ele tem um transtorno que talvez por aquela metodologia ele não vai conseguir aprender. Então a gente vem para somar junto com a escola, às vezes na utilização de uma outra metodologia de ensino, de uma outra forma de trabalho, para aquela criança ou aquele sujeito consiga aprender de uma melhor forma, né? Eu digo que esses transtornos, porque muitas pessoas me perguntam, mas Heloísa, hoje tem tantos profissionais, né? Por que a gente tem que procurar vocês? O que está acontecendo? São tantas crianças diagnosticadas, tantos problemas. E eu sempre digo, esses problemas sempre existiram. A questão é que o sistema de ensino mudou e essas crianças continuaram na escola. Essas eram aquelas crianças que eram expulsas da escola, que ficavam repetindo de ano por vários anos até desistir e irem trabalhar. Então eu digo que sempre existiu esses problemas, esses transtornos de aprendizagem, mas nunca se foram tratados como têm sido tratados hoje, né? No Brasil ainda nós estamos iniciando esse processo, em outras partes do mundo eles já estão bem à frente do que nós estamos, né? Então assim, essas crianças hoje estão dentro da escola e nós precisamos trabalhar com elas, não tem como a gente expulsá-las ou tirar elas do contexto escolar. Né, são crianças que estão ali inseridas e precisam de alguma coisa, de alguma forma evoluir o seu aprendizado. Então, o psicopedagogo vem nesse ponto de intervenção, de detectar como aquela criança aprende, quais são as falhas no processo dela de aprendizagem, se essas falhas estão na parte emocional, cognitiva ou na parte social do indivíduo, né? Encaminhar para o profissional correto, se há algum problema emotivo, emocional, encaminhar para o profissional da psicologia, se há um problema na fala, para o profissional da fonoaudiologia, né? Se são problemas de origem da escrita, talvez, né? De alguma parte mais pedagógica, talvez a gente como profissional da pedagogia podemos intervir, né? Como psicopedagogos também. Então a gente precisa estar avaliando esse sujeito de forma individual, levantando as suas dificuldades, encaminhando para os profissionais precisos. Eu digo que numa escola ela pode obrigar a criança a entrar com um laudo, né? Mas o laudo é bom não só para a escola saber como trabalhar com aquela criança, mas para os pais, né? Porque às vezes a gente se sente frustrado como pais no nosso ensino, na nossa forma de trabalhar com uma criança, porque a gente tem aí crianças com transtornos que precisam de mais paciência, mais atenção, né? Autistas que têm crises de birra, que não é uma birra comum, né? São questões que às vezes a população fica assim indignada, que pai é esse? E nós nos sentimos culpados, e não é assim que funciona. Então um laudo, procurar um bom profissional, né? Uma boa ajuda, uma boa orientação é fundamental. Porque o que eu mais tenho visto é pais frustrados, pais negando problemas dos seus filhos, pais que não sabem como trabalhar, como tratar suas crianças, que não querem procurar profissionais.
e acabam tratando aquela criança e em vez de ajudá-la, estão aumentando os problemas, né? E esses problemas que vêm de origem emocional, psicológica, são problemas que lá na frente são bem mais difíceis de serem tratados, né? A questão do aprender, do desenvolver a linguagem é uma questão simples, mas quando isso não acontece, quando a criança tem um problema que vai na origem emocional dela, isso daí é um problema que leva muito tempo para ser trabalhado e tratado e pode alterar toda a vida do indivíduo, né? Um indivíduo com TDAH que não é trabalhado, que não é ensinado sobre o seu problema, né? Sobre as suas formas de se controlar, de aprender, ele lá na frente vai ter N problemas dentro do seu relacionamento, da sua família, do seu casamento, assim como autistas e outros tipos de pessoas com transtornos de aprendizagem. Então é importante ter um laudo, é importante se diagnosticar o problema, encontrar aonde que se iniciou esse problema, se é de uma origem genética ou se foi por alguma coisa que aconteceu e intervir de forma eficaz. Às vezes essa intervenção pode durar aí um mês, como mais dias ou mais meses, mas não importa, contanto que aquela pessoa saia dali pronta, né? Consiga aprender, consiga entender a sua dificuldade e caminhar de forma a não aumentar os seus questionamentos e abaixar a sua autoestima, né? Às vezes eu estou avaliando crianças e encontro pais com os mesmos problemas dos filhos, né? A gente começa a avaliar e é muito engraçado que os pais falam: ai, Luiz, eu tenho o mesmo problema que esse meu filho. Então, assim, isso acontece, né? Mas na nossa época não tinham esses profissionais, né? Então, assim, a escola não entendia o que a gente tinha, às vezes a gente tinha que se calar, conviver com aquela situação sozinhos, né? Enfrentar a frustração, caminhar sozinhos, e hoje nós temos profissionais que podem ajudar seu filho, pode orientá-los, assim como a vocês, tá? Então, precisando, me chamem, eu tenho uma forma de orientação online também, aquelas pessoas que estão distantes, porque o objetivo é ajudar essas crianças, ajudar você, que como pai às vezes não entende, ou como pessoa, o que aconteceu, o que um diagnóstico, um laudo assim quer dizer, quais são suas limitações. Você que quer saber um pouco mais, pode entrar em contato ou pelo WhatsApp ou por telefone. Assim que possível eu respondo as mensagens, a gente pode estar marcando umas orientações, né, via online, e o meu objetivo é ajudar vocês cada vez mais, tá bom? Conte comigo para o que precisarem, estamos juntos nessa.